Lindas! Começa mais um podcast entre amigas. Meu Deus, e eu estou numa alegria tão grande porque esse episódio é pra lá de especial. Você sabe que todas as nossas convidadas são muito especiais e essa minha convidada aqui para o último podcast do mês de julho. E eu estou assim radiante porque vocês vão se emocionar. O Senhor vai falar com vocês através desse testemunho. Então, como eu já estou falando para você que será tremendo, aproveita, já começa a disparar esse link para muitas mulheres, muitas amigas suas, porque não é justo, né? Só você ser abençoada e as suas amigas não. Então, eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar a sua vida. Bom, eu já disse que a minha convidada, ela é extremamente especial por vários motivos. Eu já estou conhecendo o coração dela. Ela já esteve presente conosco no nosso culto entre amigas. As mulheres que foram, tenho certeza que foram abençoadas, mas também é especial porque ela é mineirinha, gente. Tem todo, sabe? É todo especial esse programa aqui hoje. Então, os mineiros aí, ó, que estão ligados conosco, vocês vão ter uma mineirinha aqui conversando com vocês, viu? É muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que nós não temos alcançado só Marília, já ultrapassamos. Tem outros estados, outras igrejas, outros lugares que têm nos assistido, nos acompanhado. Você que é cristão, você que não é cristão, e tem nos acompanhado, tem sido edificado, que o Senhor continue te abençoando. E antes de eu apresentar a minha convidada, que vocês já sabem quem é, eu quero mandar um grande beijo para os nossos patrocinadores, que eu sempre falo para vocês, sem eles, tudo que acontece aqui não seria possível. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero mandar um grande beijo para Orion Tecnologia e Sistemas Agrícolas, para Personalize MP, que faz as nossas canecas personalizadas para as nossas convidadas. Home Brasil Design, que cuidou de toda essa decoração linda para nós. Também a Use Closet, que me veste todo o podcast. Meu Deus, um beijo, Nath. Deus abençoe você. A nossa arquiteta Fernanda Martinelli, do Sorelli, que cuida de tudo isso aqui, gente, cabelo e maquiagem. É tudo com eles. Eu sempre entrego a minha vida nas mãos deles, literalmente, porque eles fazem um trabalho sensacional. E a minha linda e preciosa Thaís Dutra Cakes, com bolos maravilhosos. O que você pensar, ela executa, tá bom? Porque ela é maravilhosa. Então, um beijo para todos os nossos patrocinadores. Essa noite é uma noite muito especial. Eu não sei em que momento, em que horário você está nos assistindo agora, mas nesse momento nós estamos com o coração radiante, porque eu vou apresentar agora a minha convidada maravilhosa, Júlia Jabbour. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Que honra que é estar aqui nessa igreja, nesse podcast. Isso é uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha história. Né? A gente já viveu grandes coisas nessa noite. Verdade. Né? E agora está tendo essa oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouquinho do meu testemunho. Júlia, como eu disse para vocês, ela é mineira, já deu para perceber, né? E eu amo o povo mineiro, sabe? Eu acho que o povo mineiro é tão acolhedor, tão solícito. Sim. Eu tô falando a verdade mesmo? Totalmente. Hoje eu moro em São Paulo, né? Há 3 anos eu moro em São Paulo. E uma coisa que eu senti muita falta foi justamente desse acolhimento. Né, do povo, porque acaba que São Paulo é uma cidade muito grande, as pessoas muito voltadas ali para trabalho, né, para elas mesmas. A gente percebe isso, né, em grandes metrópoles como São Paulo, até um certo egoísmo mesmo, né, das pessoas olharem muito para elas e não pensarem, não perceberem o outro. Que às vezes está precisando de um acolhimento, né? Mas o mineiro, ele chega com esse carinho gostoso, com um abraço, né? O mineiro, eu lembro quando eu mudei para São Paulo, eu fui logo para um prédio e eu encontrava os vizinhos no elevador e eu dava bom dia. Muitas vezes não respondiam bom dia. Falei, gente, em Belo Horizonte, eu batia no meu vizinho para pedir o sal que faltou, a cebola que tinha acabado, sabe assim? E aqui, em São Paulo, na cidade, né? Não existe. Eu imagino. Aqui existe, né, em Marília? Aqui o interior, o pessoal delícia. É bem solícito também, viu?
Você gostou da nossa cidade? Eu amei, eu tô encantada por Marília. Conversei agora há pouco com a Maê, né, que é uma graça, uma querida, mulher de Deus demais. E ela veio me mostrando, ela foi me turistando comigo hoje. Maravilhoso. Gente, eu falei, não parece Brasil. Eu me senti assim, não sei, Punta del Este, alguma coisa assim, é um charme essa cidade. Eu tô particularmente gosto muito. Eu não sou mariliense, sou de coração. Porque eu vou completar 30 anos que moro aqui. Ai, e eu falo, eu sou então, né? mariliense, né? Exato. E eu olho e eu falo assim, eu não troco a minha cidade. Eu gosto tanto. É apaixonante. É apaixonante. Tem hora que é quente, quente, mas assim, não troca a minha cidade. Eu não trocaria também, não. Eu tô apaixonada por Marília. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Agora você descobriu mais um lugar onde é a sua casa, tá? Sim, eu amei. Tanto a ICB Marília quanto a cidade. Por vocês, com tanto carinho, gente. Que delícia. Muito obrigada. Olha, nós que agradecemos. E eu queria que você aproveitasse esse momento e olhasse para essa câmera aqui e já mandasse um beijo pro maridão, então pros filhos, que pra delícia. família, porque com certeza eles estão nos assistindo agora. É verdade, Célula. Pra célula. Gente, então eu queria mandar um beijo pro meu marido, que eu honro a vida dele, que tá ali com os meus filhos hoje para eu poder estar aqui, né, cumprindo o chamado. Queria mandar um beijo também pros meus filhos, meus 3 filhos amados. O Senhor me abençoou, graças a Deus por isso. Queria mandar um beijo para todo mundo da minha célula, do meu GC de São Paulo, que é uma bênção, os meus irmãos, as minhas irmãs. Minha mãe, que agora está pertinho de mim, foi para São Paulo. Olha que delícia. Um beijo para todos vocês. É bom demais, não é? Gente. É tudo bom. Casamento, filho, mãe, célula. É tudo bom. É tudo que a gente precisa, não é? Deus foi cuidadoso. Os filhos têm uma diferença grande de idade ou não? Não. A minha filha mais velha tem 11, daí vem o João com 8 e a Olivia com 6. Que delícia. Eles já se adaptaram, Júlia, à Eles cidade? sim. Engraçado, né? Criança é fácil demais. Criança se adapta muito rápido. Minha maior preocupação era com eles quando nós chegamos, essa questão da adaptação. A gente tinha acabado de passar pela pandemia. Nós nos mudamos em 2021, né? Então, tinha acabado o ano de 2020. Em janeiro de 2021, a gente mudou. Eles já estavam há 1 ano sem escola. E aí, minha angústia ali, aquela preocupação, era muito mais com eles. Eu já morei fora do país 2 vezes, então eu achava que eu fosse tirar de letra. Assim, apesar de não amar São Paulo, cidade, eu falava, não, mas tá tudo bem, é uma mudança, vai dar tudo certo. Eu custei adaptar. Fala a verdade, até hoje eu tô muito por obediência naquele lugar. Vai sendo bem devagar, tem hora que as coisas vão... Não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo. Mas por obediência, Deus já tem abençoado e vai abençoar muito mais. Glória a Deus, amém. Né? Quantos anos de casado você tem? Nós temos 12 anos de casados. 12 Vamos fazer 13 anos. Olha que delícia. Gente, é uma vida maravilhosa, não é o casamento? Não, maravilhoso. Gente, eu sou a que levanta a bandeira para o casamento. É isso aí. Assim, eu creio que tem algo do Senhor ainda por vir com o casamento, com família, porque é algo que eu amo falar. E eu vou sempre estar ali torcendo pelo casamento. É isso aí. Sabe? E eu pegando um gancho do que você falou, dessa dificuldade em adaptação, que isso é normal para todo mundo, né? Às vezes tem pessoas que custam se adaptar ao casamento, custam se adaptar a uma nova cidade, a um novo emprego. Tantas coisas que a gente às vezes custa se adaptar, né? E você falou dessa dificuldade sua em se adaptar, você mudou de estado, não foi de casa. Você mudou de estado. É tudo muito diferente. Não, né? muito diferente. E assim, você... Desculpa, pode falar. Uhum. E nós temos... Você estava falando comigo que você tem um testemunho, assim, de quando você mudou. Não foi do nada. Vamos para São Paulo? Não. Eles tiveram que deixar muitas coisas. Sim. Era uma convivência muito grande que eles tinham. Lá vocês já congregavam? Já sim. Não era, né? Hoje a gente é da Lagoinha... Mas em Belo Horizonte a gente congregava na comunidade cristã da Zona Sul, do pastor Neif, pastor maravilhoso, abençoado, uma igreja pequena, então muito diferente também hoje a Lagoinha, Alphaville, que é onde muito eu frequento. Grande. Tá enorme, mas é uma bênção também, uma igreja
muito avivada, e a gente tem vivido isso lá, tem sido uma bênção. Mas realmente em BH tudo era muito diferente. Exato. O ritmo, né? Tudo. O ritmo, a rotina. E então você vem para São Paulo. Você estava me contando um pouco e eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo agora sobre essa mudança. O que aconteceu? O que levou vocês a virem e como foi essa mudança? Então, ótimo. Obrigada pela pergunta. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui compartilhando sobre isso. Porque é um testemunho que edifica, né? Principalmente as pessoas que talvez um dia receberam uma promessa do Senhor e talvez estejam vivendo aquele processo. E durante o processo, quantas vezes a gente pensa em desistir, né? O processo, ele realmente nos reconstrói, né? Ele molda o nosso caráter. Eu falo que é uma bênção o processo. Mas quando ele vai ficando demorado, ele vai ficando longo, ele vai mexendo muito na gente, né? E a gente vai cansando de esperar e a gente começa a questionar algumas coisas. E o que eu queria hoje trazer, né? Eu vou contar um pouco da minha história, mas o que eu queria deixar aqui hoje é que persista em avançar, né? Nunca retroceda, continue, né? O Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele não vai te desamparar. Né? No seu processo podem surgir grandes dificuldades, mas ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que provê, ele é o Deus que sustenta. Então, ele é o Deus que dá colo, ele é o Deus que enxuga as nossas lágrimas nos dias difíceis. Então, não desista. Minha palavra hoje para você é essa: não desista no processo, né? Firma seus olhos em Cristo, né? E você vai chegar na promessa. É isso. E então, como foi essa situação de... Primeiro, eu acho que foi um choque para você, né? Foi. Receber essa notícia. Foi. Então, vou contar como que foi tudo isso. Meu marido teve um sonho mesmo. Ele sonhou numa noite que ele tinha que fazer a expansão da empresa dele. E para que acontecesse essa expansão em outros estados, ele é publicitário, trabalha com a publicidade, né? As grandes agências de publicidade, elas estão em São Paulo. Então, para que acontecesse essa expansão da empresa dele, a gente precisaria ir para São Paulo. E eu, inclusive, estava em São Paulo, né? na mesma noite que ele sonhou. Olha as coisas, né? Do Deus de detalhes. E nessa noite, enquanto ele sonhava, eu estava em São Paulo com as crianças, eu olhei para... Eu estava num prédio alto, né? E eu olhei, assim, para uma avenida movimentada de São Paulo. E eu falei assim, nossa, tem um lugar que eu nunca quero morar. É São Paulo. Na manhã seguinte, meu marido em Belo Horizonte acorda e me liga. Amor, você não acredita. Eu tive um sonho e veio de Deus. Deus me deu toda a estratégia da expansão da minha empresa. Gente, ele deu tudo. Ele deu tudo, cada detalhe. Quais cidades ele teria que ir. O nome que a empresa ia ter que depois passar por um rebranding, né, que eles chamam. Então, teria que mudar nome, marca, tudo. Enfim, e Deus deu toda a estratégia para o meu marido, inclusive uma delas era, vamos ter que ir para São Paulo. Eu não acreditei. Falei, você tá de brincadeira. Há poucas horas atrás, há 12 horas atrás, eu estava aqui comentando que São Paulo era uma cidade que eu não moraria. Bom, enfim. Em menos de um mês, nos mudamos. Menos de um mês dessa ligação. Em menos de um mês a gente se mudou para São Paulo. Muito rápido. Muito rápido. Olhamos escola. A gente foi 2 vezes para São Paulo para olhar a escola. Primeiro, a partir do momento que a gente decidisse a escola, a gente então voltou para olhar um apartamento para a gente alugar. E aí a gente encontrou um apartamento muito bom e tudo, ia ficar próximo da escola, então tava tudo certo. Falei, ai, que é bom obedecer, né? E eu tava nessa. Obedecer é muito bom, e a gente fica com aquilo. Quando a gente tá em obediência, então tudo vai dar certo. Só que nem sempre, não vai dar certo, vai dar certo. Talvez não dê certo naquele momento, você acha que não tá dando certo. Exato. Né? E aí nós chegamos em São Paulo, eu, 3 crianças, meu marido, a minha ajudante, uma bênção, a Ana, e uma mala de mão. Porque o meu caminhão de mudança já estava a caminho de São Paulo. A gente foi de avião, caminhão na estrada, porque ele ia descarregar o caminhão no dia seguinte, porque era 7 horas da manhã a hora da mudança. Na hora que a gente sai do voo, o corretor que tinha alugado o apartamento pra gente, tinha um áudio dele. Felipe, então, tô preocupado,
Porque o proprietário do apartamento que ia alugar para vocês, o apartamento estava para alugar ou vender, a gente estava alugando. Veio um cara aqui e fez uma proposta de compra. Ele vai desistir de alugar o apartamento. Meu Deus. Eu não tinha roupa, assim, tinha uma roupa pro dia seguinte, um pijama, escova de dente, acho que nem tênis tinha na mala. Tanto que eu lembro que a gente teve que comprar tênis porque as aulas iam começar daí a 3 dias. Meu Depois Deus. de um ano sem escola. Que angústia. Angústia. Gente, por que angústia? Porque se eu tivesse sozinha, eu e meu marido, era uma coisa, a gente se vira, mas quando envolve criança, envolve mudança, tava envolvendo o emocional deles, e eu chegar e falar assim, então, sabe essa segurança que vocês têm em nós? Então, a gente falhou, porque a gente não tem para onde ir. Eu não tinha para onde ir. A gente olhando o Airbnb, não existia um Airbnb na época que tivesse 30 dias consecutivos disponíveis. Sim. Então, eu liguei para uma tia que morava lá, falei, Patrícia, a gente pode ficar uns dias na sua casa? Ela, lógico, vem para cá. Ela nos recebeu com tanto amor. Ela cedeu o quarto dela, ficou minha família inteira, nós somos 5, né, gente? Isso é tão complicado também. Família grande, a gente já chega assim, eu chamo minha família de família trololó. A gente chega, que é tanto de menina, é cachorro, sabe assim? Aí chega aquela familhona na casa dela e ela cedeu o quarto e foi maravilhoso, mas não era a nossa casa. E o que eu ia falar para as crianças? Eu falei, eu não posso contar para eles que o nosso plano não deu certo, não posso desestruturar eles. Então, eu virei para eles, eu também não podia mentir, virei para eles e falei assim, gente, é o seguinte, nossa casa ainda não está pronta. Então, a gente vai ter que ficar, o moço ligou para o papai, então a gente vai ter que ficar alguns dias aqui até que a casa fique pronta. A gente não contou que não existia mais a casa. E nesse tempo, a gente foi procurando algum lugar, passaram 5 dias, que era o combinado de ficar na casa dessa minha tia, nada de achar nenhum lugar. Passou 10 dias, aí a gente foi para um Airbnb, depois a gente foi para um apartamento de uma tia lá de Belo Horizonte, um apartamento pequenininho, em São Paulo. Ela emprestou o apartamento, nós fomos e ficamos então nesse apartamento, todo mundo junto lá, até que o Felipe conseguiu encontrar um apartamento para a gente morar. E durante esse tempo, foram exatamente 30 dias, durou 30 dias, esse tempo, esse processo da mudança e toda essa adaptação que não aconteceu também em 30 dias, né? A gente não tinha um lugar fixo, vamos dizer assim. Eu orava ao Senhor e eu falava assim, Deus, o Senhor deu uma palavra, o Senhor trouxe, né? O Senhor deu uma promessa, o Senhor deu um sonho para o meu marido. Exato. E agora? Né? Agora, o que eu vou fazer com os meus filhos? De repente, não tem um apartamento, não tem nada? E na vida é assim. Muitas vezes o Senhor dá a promessa, mas existem as tempestades no meio desse processo, né? Nem sempre as coisas acontecem só porque você está em obediência que tudo vai ficar maravilhoso. Não, até porque eu vou te contar uma novidade. Se você é novo convertido, se você é novo em Cristo, eu preciso te dizer, a caminhada, ela não vai ser sempre 1000 flores. É isso, né? aí. Então, vão surgir tempestades, vão ter os ventos fortes que vão, muitas vezes, quererem abalar a sua fé. É isso. Mas aí. a gente precisa seguir firme, com um olhar fixo em Cristo, né? Amém. A gente vê ali, né, na palavra ali quando Jesus, né, chamou o discípulo e ele olhou para andar sobre as águas, ele olhou para baixo, quando ele tirou os olhos de Cristo, ele olhou, ele afundou, porque ele prestou atenção na circunstância, na situação, né? Então, que você mantenha seus olhos firmados naquele que te prometeu e não na circunstância que você está vivendo. Muitas pessoas me perguntaram, Júlia, né, principalmente minha mãe que estava em Belo Horizonte, minha avó, minhas tias, todo mundo, amigos próximos, falava, gente, por que vocês não voltam? Porque a gente ficou sem nada também, não só sem a casa, como sem nossas roupas. Não tinha nada, a escola começando, a gente teve que sair para comprar roupa para as crianças, tênis, mochila, não tinha nada. E a nossa mudança voltou para Belo Horizonte. Então, ela ficou guardada num depósito até que a gente... Nossa. Então, a gente ficou sem nada mesmo, né? E ali, você como mãe, esposa, mulher, você tem que ter, assim, uma sabedoria, uma paciência, porque eu sei que a nossa vida não é perfeita. Em algum momento a gente perde a linha, né? No sentido de, eu fico brava, enfim, explodir. E você ali tendo que ter um jogo de cintura, né? E essa expressão, ela cabe muito bem nesse momento, porque, você estava sem a sua casa,
você estava de favor em outro lugar, ou seja, as regras, por melhor que a sua tia venha te tratar, Sim. é a casa dela, não é a sua casa. Exatamente. Né? Você estando num lugar que você não conhece, que já tem aquela fama que é um lugar perigoso. Sim. Né? Você já fica toda assim. Exatamente. E de repente você olha e fala, meu Deus, eu creio na promessa, mas olha que parece que tá dando tudo errado. É isso. Para que não vou te aconteça. mentir, eu chorei muitas vezes escondida, porque eu precisava mostrar para eles que eu estava firme, que eu estava forte, mas eu chorava escondido, porque eu pensava justamente isso, falava, e agora? Deus me deu. Aí você começa a questionar o sonho, né? Porque para mim, né, existe aquela diferença do conhecimento revelado e do conhecimento comunicado, né? Qual que é a diferença? Um é quando a pessoa recebe a promessa e ela te comunica, né? Então, no caso, meu marido teve o sonho, ele me contou do sonho. Outra coisa é quando você tem a revelação do sonho. Então, isso ainda dificultava mais para mim, que eu falava, gente, peraí, será que é verdade esse negócio do sonho? Então, você começa a questionar até a promessa. E né? seu marido, ele sempre se mostrou firme naquilo na decisão? Firme. E ele falava, nós não vamos retroceder. Uau. O Senhor deu uma promessa e nós vamos até o cumprimento dela. E tanto que eu falei, ele que achou o apartamento. Eu acho que eu perdi um pouco as minhas forças naquela hora. Eu não sabia, eu fiquei meio biruta mesmo, sabia para onde que eu ia. E ele foi focado, ele falou, nós vamos encontrar um apartamento. E por fim, o apartamento foi delicioso. Nós moramos lá, foi uma delícia, quase 2 anos nesse apartamento. Hoje a gente mora numa casa que é deliciosa e que foi sempre um sonho nosso. Em Belo Horizonte, nosso sonho era morar em casa. E quando a gente começou a olhar uma casa em Alphaville, de BH, aí a gente mudou pra cá. E aí, pra São Paulo, né? E aí a gente foi para apartamento, aquela coisa toda. E meu marido, nunca vou morar em casa. Em São Paulo, nunca, né? São Paulo, não. Muito, muito perigoso, não pode. E aí Deus foi fazendo, minha filha foi convencendo, porque assim, o sonho era a casa, mas não em São Paulo, né? Era lá em Belo Horizonte, dentro de condomínio, cidade menor. E aí o Senhor foi fazendo de uma forma que a gente encontrou uma casa, né? E eu falo que existe sempre um oásis no deserto. Amém. Né? Porque depois a gente encontrou nossa casa, ele entrou numa sociedade, né, que tem a ver com o negócio dele. Por fim, ele saiu dessa sociedade. Nós perdemos 1/3 da nossa renda familiar. E aí, nessa hora, foi outra hora que foi uma sacudida no barco, sabe? Eu imagino. E aí eu falava assim, gente, mas espera aí, Deus nos trouxe pra cá, pra agora a gente, né, pra mexer tanto nessas estruturas, né, porque aí agora a gente vai ter que começar a rever tantas coisas, custo de vida, né, o padrão que a gente tinha, a gente vai ter que retroceder e papapá. E aí eu fiquei assim, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor não nos trouxe a gente acabar de mudar para a casa, a gente acabar de desfrutar do sonho da casa. E eu lembro que eu olhava da janela do meu quarto e eu falava, existe um oásis no deserto. Porque era o meu sonho, eu vivendo no meu sonho realizado, vivendo aquele deserto. E foi muito lindo, assim. E o Senhor supriu, o Senhor sustentou, o Senhor cuidou. E nós estamos aí, minha filha, rompendo em fé. Rompendo em fé, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, que coisa linda é você confiar em Deus. É isso. E quando a gente confia em Deus, vão ter os percalços da vida, né? Porque a promessa dele é perfeita, ponto. Só que a gente entende que, ok, ele tem uma promessa, eu vou andar sobre essa promessa e nada vai me acontecer. Só que a gente vive num mundo que tem situações, que existem levantes. A promessa dele é perfeita, essa não muda. Porém, nós vamos ter que aprender também a vencer. É isso. A vencer todas as situações, sabendo que nele nós temos essa força para vencer. Não com a força do nosso braço, mas com a força que Cristo nos dá. É isso. E aí nós conseguimos vencer, conseguimos nos adaptar. É isso aí. E graças a Deus por isso. Amém. Que bom que é ter o Senhor na nossa vida. Amém. Sem Ele, a gente teria voltado lá atrás. E sabe, exatamente. E sabe uma coisa interessante que depois a gente estava conversando aqui? Que vocês vieram, né, por um comando de Deus através de um sonho.
E, em primeiro lugar, pensando ali na questão do trabalho, né? Na visão profissional. Sim. Só que Deus foi abrindo outras portas. Hoje vocês lideram uma célula, vocês são atuantes na igreja. E isso é fundamental, não é, Júlia? Isso é fundamental. Para nosso povo de Deus estar enraizado, envolvido. Porque a gente entende o propósito, né? Na promessa, há propósito. E o propósito não é sobre nós. Né? Nunca vai ser sobre nós. O propósito, ele nunca volta para nós mesmos. O propósito é sempre para o outro, né? Mediante o Senhor, claro, mas assim, é sempre sobre o outro, sobre o Senhor também, o que Ele quer fazer. Então, em BH, a gente já tinha célula, né? A gente teve célula em BH por 8 anos, durante 8 anos, e depois em São Paulo, 1 ano e meio depois que a gente já estava morando em São Paulo, uma nova célula nasceu na minha casa. Foi a primeira célula que a gente chama de GC de São Paulo cidade, porque a Lagoinha que a gente frequenta fica em Alphaville, Barueri, Tamboré. E aí não tinha ainda GCs, não tinha células em São Paulo cidade. E a nossa casa recebeu a primeira célula da igreja. Então, olha que coisa linda, né? Então, começou ali e foi crescendo. E a igreja maravilhosa, só crescendo. E a gente já multiplicou. Hoje, a gente ainda supervisiona os líderes das células. E, assim, como o Senhor tem nos usado para este propósito. Amém. Sabe? O Senhor realmente precisava que nós estivéssemos ali, naquele lugar. Claro, se a gente não se dispor a viver o propósito, o chamado, Ele vai levantar outros. Né? Mas que bom que a gente poder se dispor a viver aquilo pela qual Ele nos chamou. E falando sobre isso, como Deus te chamou, Ele tem te usado, você tem uma vida atuante, não só com as mulheres dentro da igreja, na célula, mas Deus também te colocou como uma influenciadora para alcançar outras mulheres que também não conhecem a Jesus. E a sua influência na moda... Porque, gente, a Júlia é toda ligada na moda, tá? Depois eu vou pedir alguns conselhos para ela. Mas ela, ótima e linda. Ela é toda pra cima, tá? E eu amo isso, toda ligada na moda. E eu acho que é uma ferramenta que o Senhor dá. Exato. O Instagram, ele começou por conta de um programa que eu tinha, chamado Eu, Tu, Elas. Inclusive, a Maê, aqui do Ministério, ela me conheceu muito através do programa. Uau! E era como se fosse o podcast. Na época, não tinha Spotify, então a gente começou com o YouTube. E aí, eu abri o Instagram, porque a gente foi numa agência na época, o programa, e eles falaram, vocês precisam ter um Instagram aberto, as pessoas vão querer saber quem vocês são. Querer conhecer a rotina de vocês, né? E aí eu precisei abrir, não amava, até hoje, se você me perguntar se você ama o Instagram, eu não amo o Instagram. Duas. Você também? Mas eu entendo que há um propósito do Senhor ali. E é por isso que eu tô ali, porque senão eu já tinha abandonado o barco há muito tempo. E aí eu abri o Instagram e comecei a postar. E aí as pessoas começavam a perguntar. Foi tudo de Deus, né? E ai, que linda sua blusa. Nossa, mostra mais seu look. E começou aquilo. Amigas, donas de loja, Belo Horizonte, uma cidade pequena. A gente sempre conhece todo mundo. Então, muitas donas de lojas eram amigas minhas. Ai, Júlia, você pode usar isso e postar? Você usa. E começou assim. E aí eu comecei a ficar incomodada, que eu falava, gente, será que eu tô me perdendo do propósito? Será que aqui não tinha que ser uma coisa totalmente direcionada para o Senhor? E aí eu busquei do Senhor e pedi ao Senhor que me confirmasse. Senhor, tá tudo bem eu postar o look? Será que esse negócio não tá confuso? E aí Deus falou assim, é através do seu look que eu vou alcançar vidas. Uau. O meu chamado, ele é muito evangelístico. Tanto que muita gente fala, ai, às vezes fica brincando, você já tá virando pastora. Eu falo, só se for uma pastora evangelística, porque eu sou muito mais de ir lá no mundo e falar, vem cá, deixa eu te apresentar o Jesus, sabe assim? Muito mais do que acompanhar, talvez, quem tá de dentro, né? Então, e aí o Instagram é justamente isso, né? Então, através da dica do look, a pessoa vai ser impactada com a palavra. E eu dava, inclusive, estudos bíblicos semanalmente. Uma vez por semana eu dava um estudo bíblico, uma live, né? E, enfim, aí começou a ficar muita coisa, menino, mudança, tudo mais, e trabalho. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou migrar pro podcast,
Porque a live você precisa estar linda, maquiada, arrumada. E o podcast, às vezes, bom, o meu é só de áudio. Então, eu falava assim, eu podia gravar sentada na minha cama. Claro, com o cabelo lá em cima. Exatamente. Se bem que a Júlia não, né, meus amores? A Júlia não. Ela deve ficar assim na casa dela. Não fica. Esse negócio de cabelo pra cima é pra nós, meros mortais, nós aqui. Outro dia eu fui tomar café com uma amiga da célula até. Ela me chamou pra um café, ela chega, ela toda linda, maravilhosa. Chega eu, de um rabo, um coque bem mal arrumado, roupa de ginástica, ela... Você tá de brincadeira, eu me arrumei toda pra tomar um café com você. Você vem assim, eu achei que ela, porque ela achou que eu fosse chegar toda igual do Instagram, né? Sim. Falei, minha filha, essa sou eu no dia a dia. Não é? É tão funcional, Não é? Ah, não. Tão bom, tão prático. E você tem usado a sua influência, então, pra alcançar outras mulheres. Isso. Meu Deus, Júlia, que coisa linda. E é justamente isso que foi justamente isso que começou a acontecer. As pessoas começaram a me seguir por conta do look do dia. E o Senhor, em contrapartida, foi edificando, me usando ali. Hoje em dia, né, eu tenho as frases, os textos que vêm, assim, do Senhor mesmo. No meu tempo ali de intimidade, no meu tempo no secreto. Sabe aquelas power phrases que a gente fala, né? Aquelas frases de impacto, vêm na minha mente. E aí eu já abro o Instagram na hora e já começo a escrever, o Espírito Santo vai falando. E como isso tem edificado vidas, além do podcast. Inclusive as meninas estão, Júlia, volta a fazer podcast semanal. Eu tô demorando muito entre um e outro, mas preciso voltar mesmo. Mas é tão bom, é tão, assim, gratificante a gente saber, e uma responsabilidade, ser essa influência, né? E o mais importante, que você não é uma influencer da moda somente. Não. Na verdade, eu acho que você ainda usa isso... Só uso isso. Para chegar e para alcançar outras mulheres. Que às vezes estão atrás de você porque achou muito interessante aquele look, coisas que você postou e tudo mais. Cara, eu vou seguir essa menina. Mas de repente vem você com mensagens evangelísticas. É isso aí. E alcança aquele coração. Gente, são muitas mensagens que eu recebo semanalmente de mulheres testemunhando como elas foram edificadas através ou dos textos ou dos podcasts. Mas assim, muitas. Algumas vezes eu printo, até reposto. E agradeço, né? E glorifico o Senhor através disso, como o Senhor tem me usado mesmo nesse meio, que pode ser um meio de perdição, né? Com certeza. Pode ser um meio muito fútil, de muita vaidade, de muito ego, mas é justamente nesse meio que o Senhor tem me usado para E saber discernir isso, né, Júlia? É. Porque você mesmo falou um ponto muito importante. Senhor, é para eu estar mesmo? É para eu fazer isso? Tem certeza que o Senhor quer me usar nisso? Porque eu poderia claramente sair com a Bíblia. Isso! Pregando no meio da rua, falando, abrindo uma célula num lugar, né, onde as mulheres estariam me ouvindo e tudo mais, mas por meio da moda. E aí você precisa realmente pedir muito discernimento ao Senhor para não se perder. Exatamente. Principalmente porque isso envolve também a questão financeira, né? Hoje, o Instagram, ele me dá uma renda muito boa. Então, né, eu até contei isso aqui. Quem não assistiu o Entre Amigas, por favor, assistam para vocês conhecerem um pouco mais, né, desse lado do trabalho, dessa questão de prioridades na vida da mulher, né? Porque eu até contei no Entre Amigas, nos 3 anos do Entre Amigas, né? Que eu dei uma perdida muito focada nessa questão do bater meta, vamos ganhar dinheiro e tudo. Mas o Senhor, com a sua infinita graça, bondade, misericórdia, Ele vai lá e Ele me puxa. Ele fala assim, deixa eu te mostrar onde seu coração tá. É isso. E deixa eu realinhar seu coração aqui. E Ele usa exatamente os de perto, os de dentro. É isso Porque mesmo. os de fora, geralmente, eles vão nos elogiar. Ou, nossa, mas tá 100%, você tá fazendo um trabalho de moda maravilhoso. E os de dentro, ei, calma lá, vem aqui, você está esquecendo dessa parte, né? Louvado seja Deus pela família. Glória a Deus. Pelo marido, especialmente, porque o marido sempre é a âncora mesmo. É isso aí, a âncora. É ele que puxa. Exatamente. Fala, peraí, deixa eu te centrar aqui, deixa eu te mostrar. Exatamente. E os nossos filhos vendo isso, nós também estamos gerando algo no coração deles. Que é maravilhoso, que é eterno, né? E falando sobre isso mesmo, sobre essa questão do casamento, sobre o marido ser esse homem de Deus no lar, ser essa bússola que dá a direção. Porque eu fico imaginando você
nessa situação de mudança e tudo mais. Mesmo em algum momento que você dava aquela, né, aquela chorada, você estava sensível, totalmente natural, mas de uma certa forma você estava assim, eu tenho um homem de Deus do meu lado. É isso aí. E se ele disse, se Deus falou, é porque ele vai fazer. Isso dá uma segurança, não dá, Totalmente. Júlia? É o que dá a segurança, claro, aliada à nossa fé, né, ao Senhor, mas é uma estrutura, ele te dá é uma segurança mesmo. De muitas vezes, né, eu chegar e falar, mas é isso mesmo? Será que nós viajamos? Porque tem hora que você fala, será que foi meu pensamento, né? Será que é Deus mesmo fazendo tudo isso? E ele vai e me lembra, ele vai e me centra, ele vai e me mostra, é isso. Porque assim, no mundo em que a gente vive hoje, em que as mulheres hoje ditam as regras, a palavra final é sempre a delas, nós estamos realmente na contramão do mundo, na contramão do mundo. De um sistema maligno que quer destruir o casamento, colocando a mulher num lugar que Deus não a colocou. E o lugar onde o Senhor nos chamou, ele não é inferior. Exatamente. Ele é abençoado. É maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nós cumprimos o propósito ali. Tem uma palavra em hebraico, né? Quando Deus, ele cria Eva, e ele fala que faria uma auxiliadora que fosse idônea, né? E ele usa essa palavra no hebraico Ezer, né? Que vem de auxiliador. E essa palavra, ela aparece depois na Bíblia algumas vezes, e ela só é usada na Bíblia quando se refere ao próprio Deus, como um atributo de Deus. Olha que coisa linda. E ele usa essa mesma palavra quando ele nos cria, como auxiliadoras. Uau. E Ézer aparece em alguns salmos, inclusive, quando, por exemplo, fala sobre o socorro bem presente na tribulação. E ele usa essa palavra Ézer. E aí você fala assim, nós somos o socorro presente na vida dos nossos maridos. É isso. Nós precisamos ser o socorro presente. Nós somos essa auxiliadora, né? Tanto que muitas pessoas que me seguem falam, Júlia, elas viram essa questão da transição do meu trabalho e tudo, que antes era de uma forma e depois passou de outra, e tudo que eu contei no nosso culto, né? Do Entre Amigas. Mas as pessoas que tiveram essa percepção falaram, Júlia, você precisa falar disso para o mundo. Porque a gente, principalmente as que estão em casa, cuidando dos maridos, dos filhos, do lar, elas se sentem muito mal por isso. Exato. Né? Porque elas se comparam com aquela mulher de sucesso. Elas se comparam com aquela mulher que está ali naquele sucesso aparente, gente. Porque mesmo as que estão no sucesso do mundo, se você for perguntar e ter uma conversa com elas, você vai ver que elas não são preenchidas, elas não são felizes, elas não são plenas, porque os filhos estão largados, o marido, sei lá se ainda tem, a casa tá de perna pro ar, e a gente não foi criada para isso. Exato. Né? E assim, o princípio era esse, a mulher realmente cuidar do lar. Porque, gente, o problema é que a gente tem uma mente muito limitante. A gente acha que é arrumar casa. Não. Você está gerando vida. Você está gerando princípio na vida dos seus filhos. Você está gerando ali na rotina do dia a dia, você está gerando algo no coração deles que vai ficar para sempre. Para sempre. Mas, infelizmente, tem mulheres que só pensam, ficar arrumando casa, sabe? Saia dessa mente limitante, porque você cuidar do seu lar é muito mais do que você arrumar uma casa. Exatamente. É você se sentir satisfeita. E hoje, Júlia, essa insatisfação que o mundo coloca, então é a mulher que está no mercado de trabalho com o desejo de estar em casa. Sim. E a que está em casa gostaria de estar no mercado de trabalho. Exatamente. E todas insatisfeitas com aquilo que tem. E nós precisamos ser plenas com aquilo que o Senhor nos deu. Entendendo o propósito. Eu falo que a mulher que ela tem uma identidade firmada em Cristo, que ela entendeu o propósito, ela se sente plena fazendo o que ela faz dentro de casa. Porque ela entendeu o propósito pela qual ela foi criada. Ela entendeu a prioridade, aquilo que deve ser priorizado, né? Hoje eu trabalho como auxiliadora, né? Mudou o foco. Se antes eu trabalhava de fato para ganhar dinheiro, para enriquecer, para poder fazer viagem, para comprar o que eu quisesse, o Senhor, quando Ele me deu aquela chamada, quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei 8 meses parada, e quando eu voltei, eu só voltei porque o Senhor falou assim, agora o seu marido precisa de você trabalhando. Foi quando ele perdeu esse 1/3, né, da nossa renda, e aí o Senhor falou assim, mas você vai trabalhar agora não para enriquecer, você vai trabalhar agora para auxiliá-lo. Uau. Então, aí eu entendi o meu lugar. Então, eu não estou mais trabalhando para
para ser como ele ou mais que ele, mas agora eu estou trabalhando para auxiliá-lo na renda, trazer a renda para nossa casa. Porque nós entendemos o nosso lugar. É isso. E o mundo está querendo tirar tudo do lugar, entendeu? Está querendo desqualificar o homem para colocar a mulher num lugar. E é isso que nós queremos, que o seu coração se abra, que você entenda. O lugar onde o Senhor te chamou para estar é importante. E você precisa frutificar ali. É ali. Aonde ele quiser te colocar, ele vai, porque o plano dele é perfeito. É isso aí. Se ele prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel para isso, sabe? E ele não depende de nada, ele não depende de governo, ele não depende de tempo climático, ele não depende de economia, ele não depende de nada. Então, que você se sinta satisfeita, plena, no lugar onde você está hoje. E se Deus tem algo maior, porque eu creio que Ele tem, Ele vai fazer. Amém. Só que você precisa encontrar essa satisfação no Senhor, que foi o que aconteceu com você, né, Júlia? Exatamente. Eu falo que é como aquela semente de trigo, né? A semente de trigo fora do ambiente dela, né? Fora ali da terra, ela simplesmente ela tem vida ali dentro, mas ela morre. Porque ela está fora do ambiente pela qual ela foi criada. Agora, se você planta aquela semente de vida, através dela gera vidas e vidas e vidas. E se torna leve. Porque há propósito dentro da semente. Há propósito. Agora, cabe a você escolher. Você quer essa semente cheia de propósito, fora do lugar pelo qual você foi criada? Você não vai gerar frutos. É isso aí. Gente, eu estou sendo abençoada aqui duplamente. Primeiro porque nós já fomos ministradas por ela no Entre Amigas, no nosso culto de 3 anos. E assim como a Júlia falou, se você não pôde estar conosco no dia 3, você pode assistir lá no canal do YouTube da ICB Marília. Nós temos essa ministração abençoada que abençoou tantas mulheres. E agora temos a honra de ter a Júlia aqui no nosso podcast. E como você nos abençoou. Que bênção. Gente, nós precisaríamos assim de horas. É verdade. E mais horas pra gente conversar. Teríamos muito assunto, né, Júlia? Com certeza. Agora, quem não assistiu no dia 3, assistam. Porque vai complementar muito com aquilo que eu trouxe hoje. Exatamente. Então, eu gostaria que você, nesse momento, desse assim, você já deu essa palavra direcionada, mas sobre essas mulheres perseverarem no propósito. Se alguma estiver passando pela mesma situação que você enfrentou há 3 anos atrás, de adaptação, está pensando em retroceder, em voltar, o melhor caminho é retroceder. Eu quero que você deixe essa palavra e, em seguida, você fizesse uma oração pela vida delas. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então, você, mulher, que esteve até aqui conosco, ouvindo um pouco da minha vida, né, da minha história, do meu testemunho, a palavra que eu quero deixar para você hoje é: não desista. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Não desista do seu propósito, não se esqueça do seu propósito. Se você ainda não sabe o seu propósito, eu estou aqui para te contar que o seu primeiro propósito, ele está dentro da sua casa. Amém. Né? Seja excelente no seu lar, faça tudo com excelência, como se fosse para o Senhor, e você será bendita sempre, tá? Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, pense nas coisas do alto, né? Enquanto a sua mente, os seus olhos estiverem voltados para aquilo que é do mundo, eu tenho para te contar que é passageiro, vai passar, vai sumir, mas as coisas eternas, elas não passarão. Então, foque naquilo que é eterno, persevere no dia da tribulação, não desista, né? Não jogue tudo para o alto. Não se esqueça que você tem um Deus que ele é bom, ele é fiel e ele não se esqueceu de você. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, um momento aí de tribulação, e eu queria te lembrar que o nosso Deus, ele é fiel e ele não vai te desamparar. Ele vai te suprir, ele vai te prover, ele vai te dar o colo, que às vezes é um pai que você não teve, ele presente, ele é o seu pai, ele te dá colo, ele que enxuga suas lágrimas, ele que te dá um oásis no meio do deserto, ele realiza sonhos e milagres de uma forma que você não conseguiria imaginar e nem poderia fazer. O nosso Deus é esse Deus maravilhoso. Então, não se esqueça disso, né? Continue buscando o Senhor, perseverando, para que você, então, desfrute da promessa. Aleluia. Vamos orar? Pode orar. Nos abençoe aqui agora, Júlia.
Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo aqui na tua presença e na presença de todas essas que estão nos assistindo. Obrigada, Senhor, obrigada por ter preparado, Pai, este lugar. Deus, obrigada pela vida da pastora, Senhor. Que ministério maravilhoso é esse, Pai. Que mulher maravilhosa, Pai, que entendeu o propósito dela, Pai. Tem uma casa ali edificada, é uma mulher idônea, uma auxiliadora do marido dela, e junto com ele, Pai, ainda cuidam de muitas vidas nesse lugar. Que o Senhor honre eles, Pai, em todo o tempo. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe esse podcast, que ele possa alcançar muitas vidas. Sim. E eu quero orar agora também para quem nos assistiu, que o Senhor possa ir de encontro com cada vida que esteve aqui conosco até agora, que o Senhor entre nos lares, que o Senhor de fato mexa nas estruturas, lembre essas mulheres o chamado que elas têm dentro dos lares delas, quebra todo o sofisma, quebra todo o preconceito, Deus, quebra toda a comparação que muitas vezes a gente faz, isso nos impede de viver a plenitude que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que elas possam desfrutar, Pai, do propósito que o Senhor tem para a vida delas. Em nome de Jesus, que durante essa semana, né, que elas ouviram essa palavra, o Espírito Santo venha ministrar no coração delas uma palavra de vida, de propósito, de chamado, e que elas possam cumprir com excelência o maior propósito pela qual elas foram criadas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu Deus, você foi abençoada aí? Nós aqui no estúdio fomos abençoados demais. Júlia, com todo o nosso carinho, receba assim todo o nosso amor. Obrigada. Como nós somos felizes. Eu creio, sabe no quê? Que Deus prepara conexões. Amém. É verdade. E Ele fez isso com a gente. Preciosa, amém. Abençoada. Amém. Estou muito feliz. Eu também. Seja muito sempre obrigada. Muito bem-vinda. Todas as vezes que você quiser voltar. Quando eu vier a Marília, que eu quero voltar, que eu estou apaixonada por essa cidade, a gente combina outro podcast. Venha e nós vamos ter um tempo assim maravilhoso. E falando, gente, em ser bem-vinda aqui na cidade, em nossa igreja, nós estamos há poucos dias, menos de um mês, a nossa conferência de mulheres entre amigas. E o tema, a boa parte. Nós estamos com expectativas altíssimas, não só mulheres de Marília, mas de muitas cidades, muitos lugares já estão em contato conosco, falando, nossa, nós queremos ir, queremos estar aí com você, inclusive a Júlia será super bem-vinda. Eu falei, agora eu quero voltar para receber de vocês toda essa unção, toda essa palavra, tudo que vocês carregam. Vai ser muito precioso. Tremendo. Se você puder estar conosco, nós vamos ficar assim, a festa ainda vai ser mais completa ainda. Amém. Viu? Mas você se prepare para os dias 22, 23 e 24 de agosto, na nossa conferência Entre Amigas com o tema A Boa Parte. Qualquer dúvida que você tiver, informações que você precisar, entre nos nossos perfis do Instagram, Pastora Daiane Soares, ICB Entre Amigas ou ICB Marília. E ali nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Será um tempo precioso, 3 dias que vão impactar e mudar a sua vida. Eu quero agradecer demais a todos vocês, aos nossos patrocinadores, deixar o meu beijo, meu abraço, Orion Tecnologia e Sistemas Agrícolas, Personalize MP, Home Brasil Design, Use Closet, arquiteta Fernanda Martinelli, Dui Sorelli e a Thaís Dutra Cakes, que agora chegou o meu bolo aqui. Olha que bolo lindo, Júlia. Não, tô apaixonada por esse bolo, gente. Tem a arte do Entre Amigas, tá, gente? Eu falo pra vocês que a Thaís, ela arrasa. Thaís, um beijo pra você. Comece a seguir também a Thaís nas redes sociais, viu? Thaís Dutra Cakes. Um beijo no coração de vocês, que vocês sejam ainda muito mais edificadas com os próximos podcasts, mas esse aqui com certeza vai marcar a sua vida. Que Deus abençoe vocês, Júlia, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui e continuem acompanhando essa pastora, porque eu tô aqui para te contar uma coisa. É bênção demais, de verdade. O que você carrega é maravilhoso. Amém, minha Glória amiga. a Deus pela sua vida. Amém, e obrigada pelo convite. Viu? Amo você. Também. Obrigada por tudo que vai você nascer derramou uma grande aqui. amizade. Eu creio nisso, em nome eu creio de Jesus. nisso. Um beijo no coração de vocês, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Como Maria,
Eu